Você já percebeu que existem momentos em que tudo parece dizer para você desistir, mas alguma coisa dentro do seu coração insiste em dizer: continue? Talvez seja exatamente esse o momento da sua vida. Antes de começarmos, quero abrir o meu coração com você. Hoje eu recebi uma notícia que não foi nada fácil. Uma pessoa muito querida, uma amiga, recebeu o diagnóstico de uma doença. Por alguns instantes, meu coração ficou apertado. Minha mente tentou imaginar todas as possibilidades. A preocupação apareceu naturalmente, como acontece com qualquer ser humano, mas foi justamente naquele momento que uma verdade falou mais alto dentro de mim. A fé não existe para ser usada apenas quando tudo está bem. A fé foi criada justamente para os dias em que tudo parece impossível. Existe uma passagem que sempre me faz refletir profundamente. Jesus declarou que se alguém tiver fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer a uma montanha: mova-se daqui para lá, e ela se moverá. E completou dizendo que nada será impossível para aquele que acredita. Pare por alguns segundos e pense na profundidade dessas palavras. Ele não disse que a montanha desapareceria sozinha. Ele disse que alguém teria autoridade para falar com ela. Isso significa que Deus nos concedeu algo extraordinário: o poder da palavra unida à fé, a capacidade de acreditar antes mesmo de enxergar, a coragem de permanecer firme enquanto tudo ao redor parece contrário. Talvez hoje a sua montanha seja uma doença, talvez seja uma dívida, talvez seja um desemprego, talvez seja um casamento em crise, talvez seja uma empresa que parece não sair do lugar, talvez seja uma tristeza que ninguém conhece, talvez seja um sonho que você quase abandonou. Mas eu quero lembrar você de algo muito importante. As circunstâncias não têm a palavra final. A última palavra pertence àquele que criou todas as coisas. E quando alinhamos nossa mente com a esperança, nossa fé com Deus e nossas atitudes com um propósito verdadeiro, começamos a enxergar possibilidades onde antes existiam apenas obstáculos. Napoleon Hill passou décadas estudando homens que construíram algumas das maiores fortunas do mundo. Depois de milhares de entrevistas, ele percebeu que existia um ponto em comum entre praticamente todos eles. Nenhum esperou as condições perfeitas. Nenhum começou quando tudo estava fácil. Quase todos iniciaram exatamente em períodos de crise. Eles decidiram acreditar antes que qualquer resultado aparecesse. E talvez seja exatamente essa a maior diferença entre quem prospera e quem passa a vida inteira esperando o momento ideal. A maioria das pessoas só acredita depois que vê. Os vencedores veem porque primeiro acreditaram. Isso vale para a saúde, vale para os relacionamentos, vale para os negócios, vale para a prosperidade financeira, vale para absolutamente tudo. Existe uma história muito conhecida que ilustra isso de maneira extraordinária. É a história do bambu chinês. Durante anos, o agricultor planta a semente. Todos os dias ele rega. Todos os dias ele cuida. Todos os dias ele protege aquela terra. Passa um ano, nada acontece. Passam 2 anos. Ainda não existe nenhum sinal visível. Chega o 3º ano. Aparentemente, continua tudo igual. No 4º ano, quem olha de fora acredita que aquele homem perdeu seu tempo. Mas ele continua. Ele continua regando, continua acreditando, continua fazendo exatamente aquilo que precisa ser feito. Então chega o 5º ano e algo impressionante acontece. Em poucas semanas, o bambu rompe o solo e cresce dezenas de metros em um período extremamente curto. A pergunta é inevitável. O bambu cresceu em poucas semanas ou passou 5 anos crescendo onde ninguém conseguia enxergar? Essa é uma das maiores lições sobre prosperidade, fé e desenvolvimento pessoal. Porque Deus, a vida, o universo, como cada pessoa prefere compreender essa dimensão maior da existência,
Muitas vezes trabalham primeiro nas raízes antes de revelar os frutos. Enquanto você acredita que nada está acontecendo, sua estrutura está sendo fortalecida. Sua mente está amadurecendo. Seu caráter está sendo lapidado. Sua inteligência emocional está crescendo. Sua capacidade de suportar responsabilidades maiores está sendo construída. O invisível sempre antecede o visível. É exatamente por isso que tantas pessoas desistem perto da vitória. Elas abandonam o campo quando as raízes estão quase prontas para sustentar uma floresta inteira. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse período. Você olha para a sua vida e pensa que nada mudou. Mas e se Deus estiver fortalecendo suas raízes? E se o universo estiver preparando conexões que você ainda não consegue enxergar? E se a resposta pela qual você tanto orou já estiver vindo na sua direção? E se aquilo que hoje parece atraso for, na verdade, proteção? Nunca subestime aquilo que está acontecendo nos bastidores da sua vida. Nem toda transformação faz barulho. As maiores mudanças costumam acontecer em silêncio. Por isso, hoje, mesmo diante da notícia difícil que recebi sobre essa amiga, eu escolho permanecer acreditando. Escolho acreditar na cura. Escolho acreditar na restauração. Escolho acreditar que milagres ainda acontecem. Escolho acreditar que negócios podem florescer, que portas podem se abrir, que famílias podem ser restauradas, que oportunidades podem surgir quando tudo parecia perdido. Porque a fé verdadeira não depende das circunstâncias, ela transforma as circunstâncias. E talvez este vídeo tenha chegado até você exatamente para lembrar que existe algo muito maior acontecendo do que aquilo que seus olhos conseguem enxergar neste momento. Se permanecer firme, cuidar diariamente das suas raízes e continuar alimentando sua mente com pensamentos de esperança, disciplina, gratidão e ação, chegará o dia em que todos dirão que foi sorte. Mas você saberá. Você lembrará de cada oração, de cada lágrima, de cada noite silenciosa, de cada momento em que escolheu continuar acreditando quando ninguém mais acreditava. E é justamente sobre esse sinal invisível, capaz de transformar completamente a vida daqueles que permanecem atentos, que vamos conversar a partir de agora. Perfeito. A partir de agora, vou fazer exatamente assim, sem escrever parte 1, parte 2 ou qualquer marcação. O roteiro seguirá de forma contínua, como um livro ou uma narração cinematográfica, pronto para TTS. Existe uma verdade que poucas pessoas conseguem compreender enquanto estão vivendo os dias mais difíceis da própria vida. Quase todo mundo acredita que os grandes sinais aparecem quando tudo começa a dar certo. Mas Napoleon Hill descobriu exatamente o contrário. Os maiores sinais costumam surgir quando parece que absolutamente nada está funcionando. É justamente nesse momento que a maioria interpreta tudo da forma errada. Quando uma porta se fecha, pensa que Deus o abandonou. Quando um negócio desacelera, acredita que nasceu para fracassar. Quando uma doença aparece na família, imagina que toda a esperança terminou. Quando o dinheiro acaba, conclui que nunca viverá a prosperidade. Mas e se todas essas situações forem apenas o início de uma transformação muito maior? Existe uma diferença enorme entre quem observa apenas os acontecimentos e quem consegue enxergar o significado por trás deles. As pessoas comuns olham para os problemas. As pessoas extraordinárias procuram os sinais. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para muita gente. Aprender a interpretar a própria vida. Napoleon Hill costumava ensinar que a mente humana funciona como uma estação transmissora e receptora. Aquilo que você alimenta diariamente passa a dominar sua percepção. Se você acorda todos os dias esperando más notícias, sua mente encontrará motivos para confirmar esse medo.
se acorda acreditando que nada dará certo, seu cérebro começará a procurar provas de que você está certo. Mas quando você decide alimentar esperança, fé, disciplina e gratidão, algo extraordinário começa a acontecer. Você passa a perceber oportunidades que sempre estiveram diante de você. É como comprar um carro novo. Antes você quase não via aquele modelo pelas ruas. Depois da compra, parece que ele aparece em todos os lugares. O carro não surgiu do nada, foi sua percepção que mudou. Com a prosperidade acontece exatamente a mesma coisa. Ela sempre esteve enviando sinais. Você apenas ainda não estava preparado para percebê-los. Talvez seja por isso que Jesus falou tantas vezes sobre a importância dos olhos para enxergar e dos ouvidos para ouvir. Nem todos conseguem perceber aquilo que Deus está fazendo enquanto ainda está acontecendo. Alguns só entendem anos depois, olhando para trás, percebendo que aquela porta fechada evitou um caminho de sofrimento, que aquela demissão abriu espaço para um negócio muito maior, que aquela perda ensinou uma força que jamais seria adquirida em tempos de conforto, que aquela dificuldade financeira despertou habilidades que estavam adormecidas. A vida raramente entrega crescimento embrulhado como presente. Na maioria das vezes, ela o disfarça de desafio. É exatamente por isso que tantas pessoas abandonam seus sonhos poucos metros antes da linha de chegada. Elas interpretam o peso da subida como sinal de fracasso, quando, na verdade, o terreno apenas ficou mais inclinado porque o topo está próximo. Napoleon Hill dizia que existe uma característica comum entre todos aqueles que alcançam grandes realizações. Eles aprendem a controlar aquilo que acontece entre uma dificuldade e outra. Controlam os pensamentos, controlam as emoções, controlam as palavras, porque entenderam uma verdade poderosa. A vida sempre escuta aquilo que repetimos continuamente. Quem vive dizendo que nasceu sem sorte, começa a agir como alguém sem esperança. Quem repete que nunca conseguirá, sem perceber, deixa de aproveitar oportunidades que poderiam mudar completamente sua história. É por isso que a reprogramação mental não é um luxo. Ela é uma necessidade. Todos os dias alguém está programando a sua mente. Pode ser a televisão, pode ser uma notícia negativa, pode ser um comentário pessimista, pode ser uma lembrança dolorosa, pode ser uma pessoa que vive dizendo que seus sonhos são impossíveis. Se você não assumir o controle dessa programação, alguém fará isso por você. E quase sempre fará na direção errada. Por isso, todas as manhãs, antes mesmo de olhar as notícias ou abrir as redes sociais, faça uma pergunta para si mesmo. Quem comandará meus pensamentos hoje? O medo ou a fé? A escassez ou a abundância? A reclamação ou a gratidão? A desistência ou a perseverança? Pode parecer apenas um detalhe, mas são essas pequenas decisões silenciosas que constroem destinos completamente diferentes. A riqueza nunca começa na carteira. Ela começa na maneira como uma pessoa interpreta aquilo que acontece com ela. É por isso que duas pessoas podem enfrentar exatamente o mesmo problema. Uma sai destruída, a outra sai transformada. O problema era o mesmo. O que mudou foi a mente. E talvez este seja o primeiro grande sinal que muda completamente a vida de quem presta atenção. A partir do momento em que você deixa de perguntar por que isso aconteceu comigo e começa a perguntar o que esta situação está tentando me ensinar, sua vida inteira muda de direção. Porque nesse instante, você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a se tornar protagonista da própria história. Existe uma expressão muito conhecida que diz que a noite é sempre mais escura pouco antes do amanhecer. Durante muitos anos, eu ouvi essa frase sem compreender verdadeiramente o que ela significava, até perceber que ela não fala apenas sobre o nascer do sol. Ela fala sobre a vida.
Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. Você olha para a sua realidade e tudo parece pesado. As contas continuam chegando, as respostas parecem demorar, as portas permanecem fechadas, as pessoas que prometeram ajudar desapareceram. Os planos que pareciam tão próximos agora parecem cada vez mais distantes. E em alguns dias, a única pergunta que surge é: até quando? É justamente nesse instante que muitas pessoas cometem o maior erro da vida. Elas confundem demora com abandono. Mas existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Quando Deus demora, Ele continua trabalhando. Quando o agricultor planta uma semente, ninguém olha para a terra e diz que nada está acontecendo. Todos sabem que existe um processo invisível. As raízes estão crescendo. A terra está alimentando aquilo que um dia aparecerá. Com a sua vida, acontece exatamente da mesma maneira. O invisível quase sempre antecede o extraordinário. Napoleon Hill percebeu isso ao estudar centenas de homens e mulheres que transformaram completamente suas histórias. Nenhum deles caminhou em linha reta. Todos enfrentaram momentos em que parecia não existir saída. Alguns perderam empresas, outros perderam dinheiro. Alguns ouviram dezenas de vezes que seus sonhos eram impossíveis. Muitos foram ridicularizados. Outros trabalharam anos sem receber qualquer reconhecimento. Mas havia algo que todos tinham em comum. Eles decidiram não entregar sua mente para as circunstâncias. Isso parece simples, mas talvez seja uma das decisões mais difíceis que um ser humano pode tomar. Porque qualquer pessoa consegue acreditar quando tudo está funcionando. O verdadeiro teste acontece quando não existe nenhuma evidência. Quando a conta bancária diz uma coisa, mas a sua fé diz outra. Quando os exames médicos mostram uma realidade, mas seu coração continua acreditando na cura. Quando o mercado parece fechado, mas você continua preparando seu negócio como alguém que sabe que grandes oportunidades estão chegando. É exatamente aí que nasce aquilo que Napoleon Hill chamava de fé aplicada. Não é uma fé passiva, não é simplesmente esperar. É agir enquanto acredita. É continuar estudando mesmo sem resultados imediatos. É continuar economizando mesmo quando o dinheiro parece insuficiente. É continuar tratando as pessoas com respeito mesmo depois de tantas decepções. É continuar sonhando quando todos já desistiram, porque existe uma lei silenciosa que governa todas as grandes conquistas. Primeiro você se torna. Depois você recebe. Primeiro você desenvolve disciplina. Depois administra a abundância. Primeiro aprende a servir. Depois aprende a liderar. Primeiro fortalece a mente. Depois suporta o peso da prosperidade. Imagine alguém recebendo milhões de reais sem possuir equilíbrio emocional, sem disciplina, sem inteligência financeira, sem propósito. Provavelmente perderia tudo em pouco tempo. Não porque o dinheiro seja ruim, mas porque sua identidade ainda não estava preparada para sustentá-lo. É por isso que tantas vezes Deus trabalha primeiro na pessoa antes de trabalhar na situação. Ele fortalece quem você é antes de transformar aquilo que você possui. E essa talvez seja uma das maiores demonstrações de amor que existe. Porque Deus não quer apenas entregar uma bênção. Ele deseja que você permaneça nela. Pense novamente na história do bambu. Durante anos, ninguém consegue enxergar crescimento algum. Se uma pessoa impaciente passasse por aquele terreno todos os dias, provavelmente diria que o agricultor estava perdendo tempo. Mas o agricultor conhece uma verdade que os outros desconhecem. Ele sabe o que plantou. Ele conhece o processo. Ele entende que existe vida acontecendo onde ninguém consegue enxergar. Essa confiança muda completamente sua postura. Ele não deixa de regar porque ainda não apareceu nenhum broto. Ele continua, ele permanece, ele acredita. Talvez seja exatamente essa imagem que Deus queira colocar hoje dentro do seu coração.
Continue regando, continue estudando, continue trabalhando, continue acreditando, continue orando, continue preparando sua mente, continue fortalecendo sua fé, porque as raízes que ninguém vê hoje poderão sustentar a colheita que milhares de pessoas admirarão amanhã. E quando esse dia chegar, muitos dirão que você teve sorte. Poucos conhecerão as lágrimas que você derramou em silêncio. Poucos saberão das noites em que quase desistiu. Poucos imaginarão quantas vezes você precisou vencer a si mesmo antes de vencer as circunstâncias. Mas Deus saberá, e você também saberá, porque existe um sinal que muda completamente a vida de quem presta atenção. É quando você percebe que, mesmo sem enxergar os frutos, já não consegue mais abandonar a plantação. Alguma coisa dentro de você continua dizendo para seguir em frente. Essa voz não é fraqueza, ela é esperança, ela é propósito, ela é a confirmação silenciosa de que a transformação já começou, mesmo que seus olhos ainda não consigam vê-la. Existe um momento na vida em que você percebe que a maior batalha nunca foi contra a falta de dinheiro, nunca foi contra a concorrência, nunca foi contra a crise. A maior batalha sempre aconteceu dentro da própria mente. É por isso que duas pessoas podem receber exatamente a mesma oportunidade. Uma constrói um império, a outra desperdiça tudo. Duas pessoas podem ouvir exatamente o mesmo conselho. Uma muda completamente de vida, a outra continua exatamente onde sempre esteve. A diferença não está na oportunidade, a diferença está na identidade. Napoleon Hill insistia em um princípio que continua extremamente atual. Você nunca terá de forma permanente aquilo que acredita não merecer. Pense por alguns instantes. Quantas pessoas dizem querer prosperidade, mas passam o dia inteiro repetindo frases como dinheiro é difícil, quem fica rico sempre faz algo errado. Isso não é para gente como eu. Nunca tenho sorte, nada dá certo na minha vida. Cada uma dessas frases funciona como uma ordem enviada para o subconsciente. E o subconsciente não discute, ele apenas obedece. É como um solo fértil. Se você plantar sementes de medo, ele produzirá medo. Se plantar culpa, produzirá culpa. Se plantar escassez, produzirá escassez. Mas quando você começa a plantar convicção, algo extraordinário acontece. Sua postura muda, sua linguagem muda, seu comportamento muda, suas decisões começam a mudar. E pouco tempo depois, sua realidade também começa a mudar. É exatamente por isso que tantas pessoas subestimam o poder das palavras. Palavras não são apenas sons, são comandos. Todos os dias você está programando o seu cérebro. Quando você diz, eu nunca consigo, seu cérebro procura maneiras de provar que você está certo. Quando você diz, eu sempre fracasso, sua mente começa a evitar riscos que poderiam transformar sua história. Agora, imagine alguém que diariamente afirma com sinceridade, Deus está preparando algo maior. Estou crescendo todos os dias. Minha mente está ficando mais forte. Estou aprendendo a administrar a abundância. As oportunidades estão se aproximando. Perceba que essas frases não negam a realidade. Elas apontam para uma direção. Elas lembram sua mente de quem você está se tornando. Napoleon Hill chamava isso de pensamento dirigido. Não permitir que a mente vague sem controle. Escolher conscientemente aquilo que será alimentado todos os dias. Porque pensamentos repetidos acabam se transformando em crenças. Crenças repetidas tornam-se atitudes. Atitudes constantes criam hábitos. Hábitos constroem destinos. Talvez seja exatamente por isso que a Bíblia nos orienta tantas vezes a renovar a mente. Não porque Deus precise disso, mas porque nós precisamos. Uma mente contaminada pelo medo enxerga ameaça em toda oportunidade.
Uma mente renovada enxerga oportunidade até mesmo em meio às dificuldades. Observe as grandes histórias da humanidade. José foi vendido pelos próprios irmãos. Moisés passou anos no deserto. Davi enfrentou gigantes antes de vestir a coroa. Jó perdeu praticamente tudo antes de experimentar a restauração. Nenhum deles foi definido pelo momento mais difícil da própria história. Todos foram definidos pela maneira como permaneceram durante esse momento. É aqui que muitas pessoas se confundem. Pensam que fé significa nunca sentir medo. Não, fé é continuar caminhando mesmo sentindo medo. Coragem não é ausência de insegurança. É decidir que o propósito será maior do que a insegurança. Talvez hoje você esteja esperando um grande sinal vindo do céu. Mas e se o maior sinal já estiver acontecendo dentro de você? E se aquela inquietação que não o deixa mais aceitar uma vida comum for justamente o chamado para uma transformação? E se essa vontade de aprender, crescer, empreender e evoluir não for coincidência? E se Deus estiver despertando uma versão sua que permaneceu adormecida durante anos? Toda transformação começa com um incômodo. Ninguém muda quando está completamente satisfeito. O desconforto costuma ser o primeiro convite para um novo nível. Por isso, não rejeite todos os momentos difíceis da sua caminhada. Alguns deles vieram apenas para acordar uma força que você ainda não conhecia. Talvez você nunca tivesse descoberto sua capacidade de liderar se não tivesse sido obrigado a assumir responsabilidades. Talvez nunca tivesse aprendido sobre investimentos se não tivesse passado por dificuldades financeiras. Talvez nunca tivesse fortalecido sua fé se tudo sempre tivesse acontecido exatamente como você desejava. Há lições que somente a adversidade consegue ensinar. E quando elas finalmente são aprendidas, aquilo que antes parecia um castigo passa a ser compreendido como preparação. É nesse momento que você deixa de perguntar por que certas coisas aconteceram e começa a agradecer porque elas o transformaram na pessoa que hoje está preparada para viver algo infinitamente maior. Porque a prosperidade verdadeira nunca chega apenas para mudar sua conta bancária. Ela chega para confirmar quem você decidiu se tornar quando ninguém estava olhando. É por isso que o sinal que muda a vida de quem presta atenção quase nunca aparece primeiro no mundo exterior. Ele nasce silenciosamente dentro da mente, dentro da fé, dentro da decisão de continuar caminhando. E quando essa decisão se torna inabalável, o mundo começa inevitavelmente a responder à nova pessoa que você escolheu ser. Existe uma pergunta que mudou completamente a maneira como comecei a enxergar a vida. E quero fazer essa mesma pergunta para você. Quem você seria hoje se nunca tivesse passado pelas maiores dificuldades da sua história? Pense nisso com sinceridade. Será que você teria desenvolvido a mesma força, a mesma maturidade, a mesma sensibilidade para compreender a dor das outras pessoas, a mesma capacidade de valorizar uma pequena conquista? Provavelmente não, porque a dor, embora ninguém a deseje, possui uma capacidade extraordinária de revelar aquilo que o conforto jamais consegue revelar. Ela mostra do que somos feitos. Ela revela aquilo que realmente acreditamos. Ela separa quem apenas sonha de quem está disposto a pagar o preço pelos próprios sonhos. Napoleon Hill costumava dizer que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou ainda maior. Durante muito tempo, essa frase pareceu apenas uma bela reflexão. Mas quanto mais observamos a vida, mais percebemos que ela possui uma profundidade impressionante. Veja quantas empresas nasceram durante períodos de crise. Quantas invenções surgiram porque alguém precisava resolver um problema. Quantos empresários construíram verdadeiros impérios depois de perderem praticamente tudo. Quantas pessoas descobriram sua missão
justamente depois de atravessar o momento mais doloroso de suas vidas. O problema é que nós queremos entender o propósito da tempestade enquanto ainda estamos sendo atingidos pela chuva, e quase nunca funciona assim. A compreensão costuma chegar depois. Primeiro vem o processo, depois vem o entendimento. Imagine um escultor diante de um enorme bloco de mármore. Para quem observa de fora, ele parece estar destruindo aquela pedra. Cada golpe do martelo remove um pedaço. Cada corte parece diminuir aquilo que existia. Mas o escultor sabe exatamente o que está fazendo. Ele não está destruindo, está revelando. A estátua sempre esteve dentro daquela pedra. Ela apenas precisava que tudo aquilo que não fazia parte dela fosse retirado. Talvez Deus esteja fazendo exatamente isso com você. Talvez algumas situações estejam sendo removidas porque nunca fizeram parte do futuro que Ele preparou para a sua vida. Talvez algumas pessoas tenham se afastado porque não poderiam caminhar ao seu lado no próximo nível. Talvez alguns projetos tenham fracassado porque insistiam em ocupar o espaço de algo muito maior. Nós sofremos quando perdemos aquilo que amamos. Isso é natural. Mas muitas vezes esquecemos que nem tudo aquilo que desejamos permanece porque faz parte do nosso propósito. Há coisas que permanecem apenas enquanto cumprem uma missão. Depois, seguem seu caminho. E Deus abre espaço para aquilo que realmente fará parte da próxima etapa da nossa história. É exatamente nesse momento que precisamos desenvolver uma das qualidades mais difíceis para o ser humano: a confiança. Confiar quando tudo faz sentido é relativamente fácil. O verdadeiro desafio é confiar quando nenhuma peça do quebra-cabeça parece se encaixar. Foi exatamente isso que fizeram os grandes homens estudados por Napoleon Hill. Eles continuaram caminhando antes de enxergar o caminho inteiro. Tomavam decisões importantes, sem possuir todas as respostas. Agiam porque aprenderam que clareza absoluta quase nunca existe no início da jornada. Ela vai surgindo à medida que você continua andando. É como dirigir durante a noite. Os faróis do carro iluminam apenas alguns metros à frente. Mesmo assim, você consegue percorrer centenas de quilômetros. Não porque enxerga todo o percurso, mas porque a luz suficiente para o próximo passo sempre aparece. A vida funciona da mesma maneira. Deus raramente mostra toda a estrada. Ele mostra apenas o suficiente para que você dê mais um passo de fé. Depois outro. Depois, mais um. E quando você percebe, já percorreu um caminho que parecia impossível. Talvez você esteja esperando que todas as dúvidas desapareçam para começar. Talvez esteja esperando sentir coragem para empreender, esperando segurança para investir, esperando confiança para mudar de vida. Mas existe uma verdade que transforma destinos. A coragem quase nunca aparece antes da decisão. Ela nasce depois dela. É quando você dá o primeiro passo que descobre uma força que jamais imaginou possuir. É quando enfrenta o primeiro desafio que percebe que era muito mais preparado do que acreditava. É quando decide permanecer que entende que Deus nunca esteve distante. Ele apenas estava fortalecendo seus músculos espirituais. Porque existe um tipo de fé que só nasce depois da batalha. Uma paz que só é conhecida por quem atravessou a tempestade. Uma maturidade que apenas o tempo é capaz de construir. E uma prosperidade que só permanece nas mãos daqueles que aprenderam primeiro a prosperar por dentro. Talvez este seja o grande sinal que tantas pessoas ignoram. Antes de mudar a sua realidade, Deus começa mudando você. Antes de abrir portas, Ele amplia sua visão. Antes de entregar recursos, fortalece seu caráter. Antes de confiar grandes responsabilidades, ensina pequenas fidelidades. E quando tudo isso acontece em silêncio, muita gente pensa que nada está acontecendo.
Mas é exatamente nesse silêncio que os maiores milagres começam a ser construídos. Porque a transformação mais poderosa nunca acontece primeiro ao redor de você. Ela acontece dentro de você. E quando essa mudança interior finalmente acontece, o mundo exterior começa, pouco a pouco, a refletir a nova pessoa que você decidiu se tornar. Há algo que Napoleon Hill repetia de maneiras diferentes ao longo de sua obra, mas que poucas pessoas realmente conseguem compreender. A vida sempre recompensa a pessoa que ela enxerga em você, nunca apenas aquilo que você deseja. Pense nisso por alguns instantes. É uma diferença pequena nas palavras, mas gigantesca no significado. Muitas pessoas desejam prosperidade, mas continuam cultivando hábitos de escassez. Querem abundância, mas desperdiçam tempo todos os dias. Querem uma empresa de sucesso, mas não conseguem administrar aquilo que já possuem. Querem paz, mas alimentam conflitos dentro da própria mente. Querem uma vida extraordinária, mas continuam tomando decisões comuns. O universo responde muito mais àquilo que você é do que àquilo que você diz querer. Imagine um músico que sonha tocar diante de milhares de pessoas. Todos os dias ele fecha os olhos e imagina aquele palco. Mas nunca pratica, nunca estuda, nunca aperfeiçoa sua técnica. Será que apenas o desejo será suficiente? Claro que não. Agora imagine outro músico. Ele também sonha, mas acorda cedo. Treina quando ninguém está olhando. Erra milhares de vezes. Corrige cada detalhe. Aprende constantemente. Quando finalmente surge a oportunidade, as pessoas dizem que ele teve sorte, mas elas não viram os milhares de dias em que ele estava preparando a pessoa que pisaria naquele palco. É exatamente isso que acontece com a prosperidade. A riqueza não gosta de improviso. Ela gosta de preparação. Ela procura pessoas capazes de sustentá-la. Napoleon Hill observou isso repetidamente. Os grandes empresários que estudou nunca esperavam apenas por oportunidades. Eles se preparavam para elas, mesmo antes de elas aparecerem. Enquanto muitos reclamavam da economia, eles estudavam. Enquanto outros criticavam o mercado, eles aprendiam novas habilidades. Enquanto alguns esperavam um momento perfeito, eles melhoravam um pouco todos os dias. É aqui que entra uma das leis mais poderosas da vida, a lei da expansão. Tudo aquilo que você alimenta cresce. Se você alimenta ressentimento, ele cresce. Se alimenta medo, ele cresce. Se alimenta disciplina, ela cresce. Se alimenta esperança, ela cresce. Se alimenta conhecimento, ele cresce. Pergunte a si mesmo, o que tenho alimentado diariamente? Porque essa resposta provavelmente revela o seu futuro. Existe outro detalhe extremamente importante. Muitas pessoas acreditam que Deus muda apenas circunstâncias. Mas observe atentamente as grandes histórias da Bíblia. Antes de mudar situações, ele mudava pessoas. Antes de libertar Moisés para conduzir um povo inteiro, transformou Moisés. Antes de entregar um reino a Davi, preparou Davi. Antes de usar José para salvar nações, preparou José durante anos. Antes da missão, veio o preparo. Antes da colheita, veio o plantio. Antes da honra, veio a perseverança. Talvez você esteja vivendo exatamente esse período, o período em que Deus está formando alguém que ainda nem você conhece completamente. Existe um potencial dentro de você que talvez nunca tenha sido colocado à prova. Uma capacidade de liderar, de empreender, de ensinar, de construir riqueza, de transformar vidas. Mas ela permanece escondida enquanto você continua acreditando que é apenas o resultado do seu passado. Nunca permita que os seus erros antigos definam quem você será daqui para frente. O passado explica muita coisa, mas não determina o futuro. A única pessoa capaz de decidir quem você será amanhã é aquela que você escolhe alimentar hoje. Por isso, todas as manhãs, antes mesmo de começar suas atividades,
Faça um compromisso silencioso consigo mesmo. Hoje, minha mente não será governada pelo medo. Hoje, minhas palavras construirão esperança. Hoje, minhas atitudes serão maiores do que minhas desculpas. Hoje, escolherei acreditar antes de enxergar. Hoje, continuarei plantando, mesmo sem ver imediatamente os frutos. Pode parecer simples, mas são essas pequenas decisões invisíveis que constroem destinos extraordinários. Nenhuma grande transformação acontece de uma única vez. Ela acontece lentamente, como o nascer do sol. Primeiro surge um pequeno feixe de luz, depois outro. Aos poucos, a escuridão começa a perder espaço, até que, de repente, aquilo que parecia impossível acontece. O dia amanheceu. Assim também acontece com a prosperidade. Ela não chega apenas quando o dinheiro aparece. Ela começa quando sua maneira de pensar muda, quando sua fé amadurece, quando sua disciplina deixa de depender da motivação, quando seu propósito se torna maior do que seus medos. É nesse instante que algo extraordinário começa a acontecer. Você passa a perceber que já não toma decisões como antes, já não reage aos problemas da mesma maneira, já não perde energia tentando convencer pessoas que escolheram permanecer negativas. Você compreende que seu tempo é precioso demais para ser desperdiçado com aquilo que não produz crescimento. E essa talvez seja uma das maiores evidências de que Deus, a vida e o universo já começaram a trabalhar em seu favor. Porque antes de mudar aquilo que está nas suas mãos, eles começaram mudando aquilo que está dentro do seu coração. E quando essa mudança acontece, a prosperidade deixa de ser apenas um sonho distante. Ela passa a ser uma consequência natural da pessoa que você decidiu se tornar. Existe um princípio que pode transformar completamente a sua maneira de enxergar a riqueza, e talvez você nunca tenha ouvido alguém explicá-lo dessa forma. A maioria das pessoas acredita que o dinheiro é o prêmio. Napoleon Hill descobriu que o dinheiro é apenas a consequência. A verdadeira recompensa acontece muito antes. Ela acontece quando você se torna uma pessoa diferente. Imagine por alguns instantes duas versões de você. A primeira continua reclamando das dificuldades. Procura culpados para tudo. Acredita que o governo impede seu crescimento, que a economia destruiu seus sonhos, que as oportunidades pertencem apenas aos privilegiados. Agora imagine outra versão. Ela vive na mesma cidade, enfrenta a mesma economia, tem praticamente os mesmos recursos, mas decidiu fazer uma escolha completamente diferente. Ela passou a estudar todos os dias, aprendeu a controlar suas emoções, parou de desperdiçar energia discutindo com pessoas negativas, começou a cuidar melhor da própria saúde, passou a organizar suas finanças, aprendeu uma habilidade nova, fortaleceu sua fé e, principalmente, parou de esperar que alguém viesse mudar sua vida. Quem dessas duas pessoas estará mais preparada quando surgir uma oportunidade? A resposta parece óbvia, mas poucas pessoas vivem dessa maneira. Napoleon Hill dizia que existe uma força invisível trabalhando constantemente ao nosso redor. Alguns chamam essa força de inteligência infinita, outros chamam de providência. Outros simplesmente a identificam como Deus agindo silenciosamente. Independentemente do nome, existe algo que parece se repetir ao longo da história da humanidade. Quando uma pessoa alinha seus pensamentos, sua fé e suas ações, acontecimentos extraordinários começam a surgir. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque ela finalmente está preparada para reconhecer aquilo que antes passava despercebido. Talvez você já tenha vivido isso. Você conhece alguém por acaso. Dias depois, essa pessoa apresenta outra, que apresenta outra, e sem perceber, um simples encontro muda completamente sua trajetória.
Você encontra um livro exatamente quando precisava. Escuta uma frase que parece responder uma pergunta antiga. Recebe uma ligação inesperada. Uma porta se abre. Uma ideia surge durante uma oração. Uma solução aparece enquanto você dirige. Alguns chamam isso de coincidência. Napoleon Hill preferia enxergar esses acontecimentos como respostas da mente alinhada com um propósito definido. Porque quando você sabe exatamente para onde deseja ir, sua atenção começa a perceber caminhos que antes eram completamente invisíveis. É como um navegador. Quando você define o destino, todas as rotas passam a fazer sentido. Sem destino, qualquer estrada parece servir. Com propósito, até um desvio pode se transformar no melhor caminho. É exatamente por isso que tantas pessoas trabalham muito e continuam sem direção. Esforço sem propósito produz desgaste. Esforço com propósito produz construção. Existe uma pergunta que pode mudar completamente sua vida. Por que você deseja prosperar? Não responda rapidamente. Pense profundamente. Se a resposta for apenas comprar coisas, talvez sua motivação desapareça na primeira dificuldade. Mas se sua resposta envolver liberdade, cuidar da sua família, ajudar pessoas, construir algo que permaneça, levar esperança, honrar seus pais, apoiar causas importantes, então sua motivação terá raízes muito mais profundas. E tudo aquilo que possui raízes profundas resiste às tempestades. É exatamente isso que Deus procura desenvolver dentro de nós. Motivações corretas. Porque uma pessoa movida apenas pela ganância nunca se satisfaz. Sempre quer mais. Sempre compara. Sempre compete. Nunca encontra paz. Mas uma pessoa movida por propósito consegue prosperar sem perder sua essência. Ela entende que o dinheiro é uma ferramenta, nunca um senhor. Napoleon Hill observou algo curioso. Os homens mais realizados que estudou possuíam riqueza, mas não eram escravos dela. Eles comandavam o dinheiro. Não permitiam que o dinheiro comandasse suas decisões. Esse talvez seja um dos maiores segredos da verdadeira prosperidade. Continuar sendo a mesma pessoa humilde depois das conquistas. Continuar servindo, continuar aprendendo, continuar agradecendo. Porque existe uma armadilha silenciosa. Algumas pessoas vencem financeiramente, mas fracassam espiritualmente, ganham patrimônio, mas perdem a paz, acumulam bens, mas destroem relacionamentos, constroem empresas, mas abandonam a própria família. Esse nunca foi o tipo de prosperidade ensinada por Napoleon Hill, e muito menos pelos princípios espirituais encontrados nas Escrituras. A verdadeira abundância acontece quando todas as áreas da vida começam a caminhar em equilíbrio. Você prospera financeiramente, mas também cresce emocionalmente, fortalece sua fé, melhora seus relacionamentos, cuida da saúde, aprende continuamente e usa aquilo que recebeu para produzir algo maior do que você mesmo. Talvez seja exatamente isso que Deus espera daqueles que pedem prosperidade. Não apenas pessoas capazes de ganhar dinheiro, mas pessoas capazes de transformar vidas através daquilo que receberam, porque toda grande bênção também carrega uma grande responsabilidade. E quanto maior for o propósito que existir dentro do seu coração, maior será a capacidade de sustentar aquilo que um dia chegará às suas mãos. Por isso, nunca peça apenas recursos. Peça sabedoria para administrá-los. Nunca peça apenas oportunidades. Peça discernimento para reconhecê-las. Nunca peça apenas riqueza. Peça primeiro a mente, o caráter e a maturidade capazes de sustentá-la. Porque quando essas três coisas caminham juntas, a prosperidade deixa de ser um acontecimento passageiro. Ela se transforma em um estilo de vida. E esse talvez seja o sinal mais poderoso de todos.
A riqueza verdadeira começa exatamente no dia em que você entende que Deus não deseja apenas mudar aquilo que você possui. Ele deseja transformar para sempre a pessoa que você escolheu se tornar. Existe um princípio que pode transformar completamente a sua maneira de enxergar a riqueza. E talvez você nunca tenha ouvido alguém explicá-lo dessa forma. A maioria das pessoas acredita que o dinheiro é o prêmio. Napoleon Hill descobriu que o dinheiro é apenas a consequência. A verdadeira recompensa acontece muito antes. Ela acontece quando você se torna uma pessoa diferente. Imagine por alguns instantes duas versões de você. A primeira continua reclamando das dificuldades, procura culpados para tudo. Acredita que o governo impede seu crescimento, que a economia destruiu seus sonhos, que as oportunidades pertencem apenas aos privilegiados. Agora imagine outra versão. Ela vive na mesma cidade, enfrenta a mesma economia, tem praticamente os mesmos recursos, mas decidiu fazer uma escolha completamente diferente. Ela passou a estudar todos os dias, aprendeu a controlar suas emoções, parou de desperdiçar energia discutindo com pessoas negativas, começou a cuidar melhor da própria saúde, passou a organizar suas finanças, aprendeu uma habilidade nova, fortaleceu sua fé e, principalmente, parou de esperar que alguém viesse mudar sua vida. Quem dessas duas pessoas estará mais preparada quando surgir uma oportunidade? A resposta parece óbvia, mas poucas pessoas vivem dessa maneira. Napoleon Hill dizia que existe uma força invisível trabalhando constantemente ao nosso redor. Alguns chamam essa força de inteligência infinita. Outros chamam de providência. Outros simplesmente a identificam como Deus agindo silenciosamente. Independentemente do nome, existe algo que parece se repetir ao longo da história da humanidade. Quando uma pessoa alinha seus pensamentos, sua fé e suas ações, acontecimentos extraordinários começam a surgir. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque ela finalmente está preparada para reconhecer aquilo que antes passava despercebido. Talvez você já tenha vivido isso. Você conhece alguém por acaso. Dias depois, essa pessoa apresenta outra, que apresenta outra, e sem perceber, um simples encontro muda completamente sua trajetória. Você encontra um livro exatamente quando precisava. Escuta uma frase que parece responder uma pergunta antiga. Recebe uma ligação inesperada. Uma porta se abre. Uma ideia surge durante uma oração. Uma solução aparece enquanto você dirige. Alguns chamam isso de coincidência. Napoleon Hill preferia enxergar esses acontecimentos como respostas da mente alinhada com um propósito definido, porque quando você sabe exatamente para onde deseja ir, sua atenção começa a perceber caminhos que antes eram completamente invisíveis. É como um navegador. Quando você define o destino, todas as rotas passam a fazer sentido. Sem destino, qualquer estrada parece servir. Com propósito, até um desvio pode se transformar no melhor caminho. É exatamente por isso que tantas pessoas trabalham muito e continuam sem direção. Esforço sem propósito produz desgaste. Esforço com propósito produz construção. Existe uma pergunta que pode mudar completamente sua vida. Por que você deseja prosperar? Não responda rapidamente. Pense profundamente. Se a resposta for apenas comprar coisas, talvez sua motivação desapareça na primeira dificuldade. Mas, se sua resposta envolver liberdade, cuidar da sua família, ajudar pessoas, construir algo que permaneça, levar esperança, honrar seus pais, apoiar causas importantes, então sua motivação terá raízes muito mais profundas. E tudo aquilo que possui raízes profundas resiste às tempestades. É exatamente isso que Deus procura desenvolver dentro de nós. Motivações corretas, porque uma pessoa movida apenas pela ganância nunca se satisfaz. Sempre quer mais, sempre compara, sempre compete, nunca encontra paz.
Mas uma pessoa movida por propósito consegue prosperar sem perder sua essência. Ela entende que o dinheiro é uma ferramenta, nunca um senhor. Napoleon Hill observou algo curioso. Os homens mais realizados que estudou possuíam riqueza, mas não eram escravos dela. Eles comandavam o dinheiro, não permitiam que o dinheiro comandasse suas decisões. Esse talvez seja um dos maiores segredos da verdadeira prosperidade. Continuar sendo a mesma pessoa humilde depois das conquistas. Continuar servindo. Continuar aprendendo. Continuar agradecendo, porque existe uma armadilha silenciosa. Algumas pessoas vencem financeiramente, mas fracassam espiritualmente. Ganham patrimônio, mas perdem a paz. Acumulam bens, mas destroem relacionamentos. Constroem empresas, mas abandonam a própria família. Esse nunca foi o tipo de prosperidade ensinada por Napoleon Hill, e muito menos pelos princípios espirituais encontrados nas Escrituras. A verdadeira abundância acontece quando todas as áreas da vida começam a caminhar em equilíbrio. Você prospera financeiramente, mas também cresce emocionalmente, fortalece sua fé, melhora seus relacionamentos, cuida da saúde, aprende continuamente e usa aquilo que recebeu para produzir algo maior do que você mesmo. Talvez seja exatamente isso que Deus espera daqueles que pedem prosperidade. Não apenas pessoas capazes de ganhar dinheiro, mas pessoas capazes de transformar vidas através daquilo que receberam, porque toda grande bênção também carrega uma grande responsabilidade. E quanto maior for o propósito que existir dentro do seu coração, maior será a capacidade de sustentar aquilo que um dia chegará às suas mãos. Por isso, nunca peça apenas recursos. Peça sabedoria para administrá-los. Nunca peça apenas oportunidades. Peça discernimento para reconhecê-las. Nunca peça apenas riqueza. Peça primeiro a mente, o caráter e a maturidade capazes de sustentá-la. Porque quando essas três coisas caminham juntas, a prosperidade deixa de ser um acontecimento passageiro. Ela se transforma em um estilo de vida. E esse talvez seja o sinal mais poderoso de todos. A riqueza verdadeira começa exatamente no dia em que você entende que Deus não deseja apenas mudar aquilo que você possui. Ele deseja transformar para sempre a pessoa que você escolheu se tornar. Existe um detalhe que costuma passar despercebido por quase todo mundo. As pessoas acreditam que a prosperidade chega quando as circunstâncias mudam. Mas, na maioria das vezes, as circunstâncias só mudam porque alguém mudou primeiro. Essa mudança quase nunca acontece de uma única vez. Ela acontece em pequenas escolhas, escolhas silenciosas, escolhas que ninguém vê. É muito fácil manter uma atitude positiva quando tudo está dando certo. O verdadeiro desafio é continuar acreditando quando os resultados ainda não apareceram. É exatamente nesse ponto que muitas pessoas interrompem o próprio milagre. Elas plantam durante semanas, regam durante meses, mas desistem poucos dias antes da colheita. Napoleon Hill dizia que um dos maiores motivos do fracasso é abandonar um objetivo quando o sucesso já está mais próximo do que imaginamos. Quantas oportunidades deixaram de existir porque alguém desistiu cedo demais? Quantas empresas nunca nasceram porque seus criadores acreditaram mais no medo do que no propósito? Quantos livros nunca foram escritos? Quantas famílias nunca foram restauradas? Quantos sonhos morreram simplesmente porque alguém acreditou mais na dificuldade do que na promessa? Talvez seja exatamente por isso que Deus trabalha tanto a perseverança. Porque a perseverança revela aquilo que realmente existe dentro do coração. Quem acredita apenas enquanto tudo está fácil não desenvolveu fé.
Desenvolveu entusiasmo, e entusiasmo passa. A fé permanece. A fé continua caminhando quando ninguém aplaude. A fé continua estudando quando ninguém reconhece. A fé continua economizando quando ainda não existe abundância. A fé continua trabalhando quando os resultados parecem demorados, porque ela não depende das circunstâncias, ela depende da convicção. Existe uma diferença enorme entre esperança e convicção. A esperança diz, tomara que aconteça. A convicção diz, estou me preparando porque sei que vai acontecer. Perceba como essas duas posturas produzem vidas completamente diferentes. Quem apenas espera costuma permanecer parado. Quem possui convicção começa a agir. Organiza documentos, aprende novas habilidades, estuda, constrói relacionamentos, cuida da saúde, melhora a comunicação, economiza recursos, investe conhecimento. Tudo isso antes mesmo que a oportunidade apareça. É exatamente assim que vivem as pessoas extraordinárias. Elas não esperam o palco para ensaiar. Ensaiam antes que o palco exista. Não esperam clientes para aprender a vender. Aprendem primeiro. Não esperam riqueza para estudar investimentos, estudam antes. Não esperam liderança para desenvolver caráter. Desenvolvem caráter antes de liderar. Talvez Deus esteja observando exatamente isso em sua vida. Não apenas aquilo que você pede, mas quem você está se tornando enquanto espera. Porque o período da espera nunca foi tempo perdido. Foi tempo de construção. Foi durante a espera que José aprendeu administração. Foi durante a espera que Davi aprendeu coragem. Foi durante a espera que Moisés aprendeu humildade. Foi durante a espera que tantos homens e mulheres descobriram forças que jamais imaginavam possuir. Quem enxerga apenas o relógio reclama da demora. Quem enxerga o propósito entende que cada dia possui uma função. Por isso, nunca amaldiçoe o tempo da preparação. Você ainda agradecerá por ele, porque um edifício alto precisa de fundações profundas. Quanto maior o prédio, mais tempo leva a construção da base. Ninguém comemora quando os operários passam semanas cavando o terreno. Quem observa de fora acredita que nada está acontecendo. Mas os engenheiros sabem. A parte mais importante da obra está justamente onde ninguém consegue enxergar. Talvez Deus esteja construindo a fundação da sua próxima fase. E fundações não aparecem nas fotografias, mas sustentam tudo aquilo que será admirado no futuro. É por isso que você não pode medir sua vida apenas pelos resultados visíveis. Existe um trabalho invisível acontecendo dentro de você. Sua mente está amadurecendo, sua paciência está aumentando, sua visão está sendo ampliada, sua fé está sendo fortalecida, seu discernimento está ficando mais apurado. Você já não toma decisões impulsivas como antes. Já não se desespera diante de qualquer dificuldade. Já não acredita em todo atalho que promete riqueza rápida. Porque começou a compreender uma verdade. Tudo aquilo que cresce rápido demais também pode desaparecer rapidamente. Mas aquilo que é construído sobre princípios permanece. Napoleon Hill nunca ensinou apenas como ganhar dinheiro. Ele ensinou como construir uma mente que continuaria produzindo riqueza, mesmo que tudo fosse perdido. Esse é o verdadeiro patrimônio. Uma pessoa pode perder uma empresa, pode perder investimentos, pode enfrentar crises, mas ninguém consegue tirar dela o conhecimento adquirido, a disciplina construída, a capacidade de resolver problemas, a coragem desenvolvida, a fé fortalecida. Essas riquezas permanecem. E são justamente elas que produzem todas as outras. Por isso, se hoje você ainda não possui tudo aquilo que deseja, não pense que Deus está dizendo não. Talvez Ele esteja dizendo, primeiro vou transformar você. Porque quando a pessoa certa encontra a oportunidade certa, a prosperidade deixa de ser uma possibilidade. Ela se torna uma consequência inevitável.
E talvez este seja o sinal mais importante de todos. Você começa a perceber que já não está correndo atrás apenas de dinheiro, está correndo atrás da melhor versão de si mesmo. E quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser o objetivo principal, passa a ser apenas uma das consequências da pessoa extraordinária que você decidiu se tornar. Perfeito. Existe uma cena que gosto de imaginar sempre que penso sobre prosperidade. Imagine um grande rio correndo em direção ao oceano. Ele encontra pedras, encontra curvas, encontra troncos caídos. Em alguns trechos parece até desaparecer entre as montanhas. Mas o rio nunca para. Ele não perde tempo discutindo com as pedras. Ele não reclama das curvas. Ele simplesmente continua seguindo seu caminho. E justamente por continuar, encontra uma maneira de passar. Talvez essa seja uma das maiores lições que Deus colocou na natureza. Tudo aquilo que permanece em movimento encontra um caminho. Tudo aquilo que para começa a apodrecer. Veja uma árvore. Enquanto existe vida, existe crescimento. Mesmo durante o inverno, mesmo quando suas folhas caem, mesmo quando parece completamente seca, por dentro ela continua viva. Suas raízes continuam trabalhando, sua estrutura continua sendo fortalecida e quando chega a estação certa, ela floresce novamente. Por que conosco seria diferente? Porque acreditamos que apenas porque estamos vivendo um inverno, a primavera nunca chegará. Napoleon Hill dizia que existe um ritmo para todas as coisas. Existe um tempo de aprender, existe um tempo de construir. Existe um tempo de esperar e existe um tempo de colher. O problema é que quase todos querem viver apenas o último, poucos aceitam o processo. Mas é justamente o processo que prepara o homem para administrar a colheita. Imagine entregar uma Ferrari para alguém que nunca aprendeu a dirigir. Imagine colocar milhões nas mãos de alguém que nunca aprendeu a controlar os próprios impulsos. Imagine entregar uma grande empresa para quem nunca aprendeu a liderar uma pequena equipe. A bênção se transformaria em problema, não porque fosse ruim, mas porque chegou antes da maturidade. Talvez Deus esteja protegendo você de uma prosperidade prematura. Pense nisso. Talvez aquilo que você chama de demora seja proteção. Talvez aquilo que você chama de atraso seja treinamento. Talvez aquilo que hoje parece silêncio seja Deus trabalhando onde seus olhos não conseguem alcançar. Porque Deus quase sempre trabalha primeiro naquilo que ninguém vê. Enquanto você olha para a conta bancária, Ele olha para o seu caráter. Enquanto você olha para a oportunidade, Ele olha para a sua disciplina. Enquanto você olha para o relógio, Ele olha para quem você está se tornando. E existe uma pergunta que mudou completamente minha forma de viver. Se Deus respondesse hoje todas as orações que você fez durante o último ano, você estaria preparado para administrar tudo aquilo que pediu? Essa pergunta é desconfortável, mas extremamente necessária, porque muitas vezes estamos preparados para receber, mas ainda não estamos preparados para manter. Napoleon Hill afirmava que riqueza sem sabedoria costuma desaparecer na mesma velocidade em que chegou. Por isso, antes de pedir mais dinheiro, peça mais discernimento. Antes de pedir mais oportunidades, peça mais preparo. Antes de pedir reconhecimento, peça mais humildade. Antes de pedir uma vida maior, peça um coração maior. Porque quando essas qualidades caminham juntas, a prosperidade deixa de ser um acidente. Ela passa a fazer parte da identidade. Existe outro detalhe extraordinário que quase ninguém percebe. Toda pessoa verdadeiramente próspera aprende a controlar aquilo que entra na própria mente. Ela escolhe cuidadosamente o que lê, escolhe aquilo que escuta, escolhe as pessoas com quem convive, porque compreendeu que pensamentos também são sementes.
Você jamais plantaria ervas daninhas em um jardim esperando colher rosas. Então, por que permitir pensamentos de derrota todos os dias, esperando construir uma vida extraordinária? Cada notícia negativa, cada reclamação repetida, cada palavra pessimista, cada ambiente tóxico, tudo isso vai formando pequenas rachaduras dentro da mente. E uma mente enfraquecida dificilmente sustenta grandes sonhos. Proteja sua mente. Ela é o terreno onde Deus planta os projetos que ainda irão transformar sua vida. Quando você começa a entender isso, passa a alimentar diariamente aquilo que fortalece sua fé. Livros que ensinam, conversas que edificam, orações sinceras, momentos de silêncio, gratidão, aprendizado, disciplina. Porque a prosperidade nasce primeiro dentro da mente. Somente depois ela aparece na realidade. Talvez hoje você ainda não consiga enxergar tudo aquilo que Deus está preparando. Talvez continue enfrentando dificuldades. Talvez algumas respostas ainda pareçam distantes. Mas existe algo que ninguém pode impedir: seu crescimento. Enquanto você continua aprendendo, ninguém consegue parar você. Enquanto continua desenvolvendo sua mente, ninguém consegue empobrecer aquilo que realmente importa. Enquanto continua fortalecendo sua fé, nenhuma crise consegue roubar sua esperança. É exatamente nesse ponto que acontece a verdadeira transformação. Você deixa de depender das circunstâncias para manter sua paz. Deixa de depender dos resultados para continuar trabalhando. Deixa de depender da aprovação das pessoas para seguir seu propósito. Você compreende que sua fonte nunca esteve nas circunstâncias. Sua fonte sempre esteve em Deus. E quando essa verdade finalmente ocupa o centro do seu coração, uma paz diferente começa a surgir. Uma paz que não depende do saldo da conta, não depende das notícias, não depende do mercado. Porque agora você sabe que a mesma mão que sustentou você até aqui continuará conduzindo cada passo da sua caminhada. E quando essa certeza se torna inabalável, você deixa de correr desesperadamente atrás da prosperidade. É a prosperidade que começa, pouco a pouco, a encontrar o caminho até você. Antes de encerrar, deixo apenas uma última reflexão, e talvez ela seja a mais importante de todas. Se alguém perguntasse hoje qual foi a maior riqueza que Napoleon Hill descobriu depois de estudar durante tantos anos alguns dos homens mais bem-sucedidos da história, muita gente responderia que foi o dinheiro. Mas não foi. A maior descoberta dele foi que toda riqueza exterior nasce primeiro de uma riqueza interior. Ninguém constrói uma vida extraordinária vivendo com uma mente derrotada. Ninguém sustenta a prosperidade carregando diariamente pensamentos de escassez. Ninguém realiza grandes obras acreditando que nasceu para perder. A verdadeira mudança acontece quando você compreende que Deus não está apenas interessado em mudar aquilo que está ao seu redor. Ele deseja transformar aquilo que existe dentro de você. Porque uma pessoa transformada consegue reconstruir sua vida quantas vezes forem necessárias. Pode perder dinheiro, pode perder um negócio, pode enfrentar crises, pode atravessar momentos de dor, mas jamais perderá aquilo que realmente produz prosperidade. Sua fé, seu conhecimento, sua disciplina, seu caráter, sua capacidade de recomeçar. Talvez hoje você ainda esteja esperando um grande sinal vindo do céu. Talvez esteja esperando que tudo mude de uma única vez. Mas e se o sinal já tiver chegado? E se este vídeo for exatamente o lembrete de que você precisava para voltar a acreditar? E se Deus estiver dizendo neste momento que ainda não terminou a obra que começou na sua vida? Porque existe algo que aprendi ao longo da caminhada. Enquanto existir propósito, existe esperança. Enquanto existir esperança, existe força. Enquanto existir força, existe ação. E enquanto existir ação guiada pela fé,
Sempre existirá a possibilidade de uma nova história. Nunca permita que um capítulo difícil faça você acreditar que o livro terminou. A tempestade não define o destino do marinheiro. Ela apenas revela o quanto ele aprendeu a navegar. Da mesma forma, as dificuldades não definem quem você é. Elas apenas revelam quem você está se tornando. Lembre-se sempre da semente do bambu. Durante anos, ninguém enxerga crescimento algum. Mas, debaixo da terra, as raízes continuam se fortalecendo. Talvez hoje você seja esse bambu. Talvez ninguém perceba sua evolução. Talvez até você ache que está parado. Mas Deus vê aquilo que ninguém consegue enxergar. Ele conhece cada oração feita em silêncio, cada lágrima escondida, cada noite em que você escolheu continuar, mesmo sem respostas. Nada disso foi em vão. Toda oração sincera produz sementes. Toda atitude correta constrói raízes. Toda decisão baseada na fé aproxima você da pessoa que nasceu para ser. E quando chegar o momento certo, aquilo que hoje parece invisível florescerá diante dos olhos de todos. Muitos chamarão isso de sorte. Outros dirão que foi coincidência. Mas você saberá a verdade. Saberá que cada desafio fortaleceu sua alma, que cada obstáculo desenvolveu sua coragem, que cada demora ensinou paciência, que cada queda revelou uma força que você nem imaginava possuir. E compreenderá que a prosperidade nunca foi apenas sobre dinheiro. Ela sempre foi sobre quem você decidiu se tornar durante a caminhada. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários uma frase que represente sua decisão de hoje. Pode ser: eu escolho acreditar antes de ver. Ou: minha fé é maior do que minhas circunstâncias. Ou ainda: Deus está fortalecendo minhas raízes. Sua mensagem pode inspirar alguém que esteja enfrentando uma batalha silenciosa neste exato momento. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que unem os ensinamentos de Napoleon Hill, princípios espirituais e estratégias para desenvolver uma mentalidade próspera. Se desejar dar um passo além, conheça o material que está disponível no primeiro comentário fixado. Ele foi preparado para aprofundar essa transformação. E se sentir no coração o desejo de apoiar este projeto para que essas mensagens continuem alcançando milhares de pessoas, o Pix também estará disponível na descrição. Toda ajuda faz diferença e nos permite continuar espalhando esperança, conhecimento e propósito. Obrigado por permanecer até o final. Nunca se esqueça desta verdade. A riqueza não chega quando você encontra o caminho. Ela chega quando você se torna a pessoa capaz de percorrê-lo.